Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, nosso pão diário de hoje, eu quero tecer um breve comentário bíblico fundamentado no primeiro livro, ou a primeira carta epistolar do evangelista João. Então vamos lá, 1 João, o capítulo é o de número 2, se não me falha a memória, e o versículo é o de número 16. Vamos ver se ainda a gente está bom na memória. E é interessante, enquanto você localiza aí, ou se não quiser localizar, pelo menos nos ouça comentar sobre isso. É isso mesmo, 1 João, primeira carta universal do apóstolo João, o capítulo é o de número 2 e o versículo é o de número 16. Inúmeras vezes você já deve ter passado por essa experiência. Alguém que deve ter trocado o enunciado. Alguém que ao invés de dizer Evangelho de João, disse Primeira Epístola de João. Ou alguém que disse apenas João. E quando se diz apenas João, nós compreendemos, nós temos em mente que ele refere-se ao Evangelho de João. E às vezes o indivíduo diz apenas João e ele lê a epístola, talvez a primeira, segunda ou terceira de João. Fato é, cabe-se, e é cabível, cabe-se muito, nós enfatizarmos algumas vezes, se nós estamos lendo o Evangelho segundo João, primeira, segunda ou terceira epístola, ou Apocalipse. Todos nós sabemos que o evangelista João, ele nos escreveu esses livros. Ele escreveu o Evangelho de João a fim de que crescêssemos no Senhor Jesus. Ele escreveu as 3 epístolas de João a fim de que amássemos ao Senhor Jesus. E escreveu o Apocalipse a fim de que esperássemos o Senhor Jesus. Então, quem crê deve crer a ponto de amá-lo. E quem o ama deve amá-lo a ponto de esperá-lo. Então, um escrito está em sintonia com o outro. Isso é chamado de teologia joanina. Então eu vou ler 1 João, primeira carta epistolar do evangelista João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16. Por que eu lhe dei essa breve explanação? Porque conta-se uma história, quem sabe posso prender-te atenção através dessa história. Isso é interessante. É um método, é um mecanismo, e a gente pode valer-se disso. O Senhor Jesus fez isso inúmeras vezes. Então, conta-se uma história. Olha que interessante. Conta-se uma história que uma determinada irmã conheceu um moço, uma moça conheceu um moço, e esse moço era lá do nordeste do país. Ela era aqui do sul do país. Então, o que foi que aconteceu? Nesse conhecimento, eles vieram relacionar-se e ela queria, ela quis casar-se com ele. Porém, a família dela ficou um tanto quanto apreensiva. Será? Devo? Não devo? Não é perigoso? Será que ele realmente é quem ele diz ser? Então o que aconteceu? Ela foi orar a Deus e ela, orando a Deus, ela abraçou a doutrina do dedão. Abriu a Bíblia, ok? Colocou o dedo e nesse abrir a Bíblia e colocar o dedo, ela abriu a Bíblia em 1 João capítulo 4, verso de número 18. E 1 João, capítulo 4, verso 18, diz que na caridade não há temor. Na tradução que ela tinha, diz que no amor não tem medo. Então imagina, ela procurou o pastor, procurou os obreiros, procurou as irmãs de oração, procurou o pai, procurou a mãe, e ela foi dizer para todo mundo, e eu amo, e o amor não tem medo, e Deus falou comigo, aquela coisa toda. Então programou-se para o casamento, e ela mandou imprimir os convites do casamento. Só que ela esqueceu de comunicar o moço da gráfica sobre essa questão de primeiro, segundo ou terceiro. E ela mandou lá para o moço da gráfica somente João capítulo 4, verso 18. E o moço da gráfica, que pouco sabe acerca de Deus, pegou e imprimiu lá no convite de casamento João 4, 18. Só que ela queria ter impresso 1 João 4,18. 1 João 4,18 diz: no amor não há medo, ou na caridade não há temor.
João 4:18 é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E no Evangelho de João, capítulo 4, verso 18, Jesus diz: disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e aquele que tens não é teu. Então você imagine a família do moço recebendo o convite do casamento lá no Nordeste. De repente eles leem o convite, e no convite está escrito, João capítulo 4, verso 18, tivesse 5 maridos, e esse que tens não é teu. Então, irmãos, todo cuidado ainda é pouco, tá bom? Então, 1 João capítulo 2, verso 16, eu vou só lê-lo rapidamente e aplicá-lo na tentação do Senhor Jesus, que é o assunto de Mateus 4, Lucas 4, Marcos 1, 12 e 13, sucintamente. E hoje a gente vai apenas falar sobre o teor da tentação do Senhor Jesus. Não propriamente dito sobre a explanação, isto é, nós não vamos trabalhar expositivamente todo o detalhamento, com riqueza de detalhes sobre a tentação, mas apenas o teor, ok? Apenas a linha tentatória utilizada pelo diabo. E a gente compreenderá a partir desse texto que o diabo só muda a coleira, o cachorro é o mesmo. O diabo sempre permanece com os mesmos métodos, com as mesmas metodologias. Por isso já disse Philip Yancey que as gerações mudam, os homens passam, porém os seus sentimentos ainda são os mesmos. Charles Haddon Spurgeon dizia que os fariseus não existem mais, mas o espírito dos fariseus ainda perdura, ainda está em plena atividade. Então vamos lá, 1 João capítulo de número 2, verso de número 16, não é Evangelho de João, nem a segunda nem a terceira carta epistolar, é a primeira. 1 João capítulo 2, verso 16, que vai dizer: porque tudo o que há, verbo haver, existe, tudo que existe, tudo que há no mundo, nesse sistema, não no mundo interplanetário, mas no mundo caído sem Deus, tudo que há no mundo é, primeiro, concupiscência da carne, segundo, concupiscência dos olhos, terceiro, soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então essa é o cerne, esse é o teor. A tentação, ela vem até nós por intermédio, acessível até nós, ela acessa-nos através dessas 3 vias apresentadas pelo evangelista João. Não foi diferente pelo Senhor Jesus, não foi diferente com a irmã Eva lá no Éden e não é diferente com nenhum de nós, ok? Diz-nos a Bíblia que lá nos nossos pais na fé, na irmã Eva, diz-nos a Bíblia, vendo Eva, que a árvore era agradável à vista, concupiscência dos olhos. Ela era boa para a comida, concupiscência do corpo, concupiscência da carne, era desejável. Isso é, ela deveria ser boa, bem tragável, palatável, comestível. E por fim, depois da proposta de que, sendo agradável aos olhos, sendo bom para o ventre, pessoas que cultuam o ventre, sendo bom para o estômago e ainda por trás de tudo isso, carregando a soberba da vida, que era a proposta de Satanás, que uma vez que comesse, o homem seria como Deus, então para Eva tornou-se irresistível. Então a tentação tem essa via, tem esse viés, tem esses teores, ok? Tudo que há no mundo, toda a tentação que chega até nós, ela chega exatamente assim, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne atiçada pela mesma e pela soberba da vida. Não foi diferente em Mateus 4, Satanás usou o mesmo método diante do Senhor Jesus. Qual foi a metodologia? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência da carne, ele disse ao Senhor Jesus, qual é o problema de comer pão? De fato não é problema algum. E se tu és o Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, ok? Então transforma pedras em pães. E observe que Jesus negou, dizendo que nem só de pão vive o homem, citando Deuteronômio 8:3, mas da palavra que vem de Deus. Agora, fato é, não há mal nenhum.
Não há mal nenhum em transformar pedras em pães. Não há mal nenhum em comer pão. Se não fosse o diabo que tivesse proposto. Se não fosse o diabo que tivesse oferecido. Então o mal não está no pão em si, mas no fato de que o diabo o apresentou. Que concupiscência é essa? Concupiscência da carne. Matar a fome. Concupiscência dos olhos, ele levou o Senhor Jesus à ponta do pináculo e mostrou, diz a Bíblia, mostrou todos os reinos do mundo. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida, ele disse ao Senhor Jesus, tudo isso te darei. Então Satanás usou a mesma metodologia, a mesma descrição para João, no mesmo viés que a irmã Eva caiu. A diferença é que o Senhor Jesus perdurou de pé, venceu e disse, vai-te, Satanás. Então, diante da concupiscência da carne, diante da concupiscência dos olhos, diante da soberba da vida, a irmã Eva caiu, mas Jesus permaneceu de pé. Ele é nosso exemplo maior. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, abra os seus olhos, identifique, veja que por detrás de algumas propostas de Satanás, tem pelo menos um desses três elementos. Alguém já disse que a queda de todo homem chama-se dom. Dom. Alguém já disse isso, que seria o dinheiro, o orgulho e mulher, sexo oposto, ok? Então, por detrás de tudo isso, você vai ver a queda de Salomão, você vai ver a queda de Sansão, você vai ver a queda de Davi. Por detrás de tudo isso sempre teve concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não sou eu o rei Davi? Soberba da vida. Concupiscência dos olhos, ele olhou pela janela. Quando Davi estava lá no campo, ele olhava para cima e dizia, eleva os meus olhos ao céu, e é de lá que vem o meu socorro. Mas agora que ele está em cima do palácio, ele não olha mais para cima, ele olha para baixo. Ele olha para a casa de Urias. Concupiscência da carne, ela era uma mulher bonita. Então você observe que tudo que o diabo apresenta é isso. Tentação de José, mesma coisa, concupiscência da carne. Ela era uma mulher, ele era um homem, jovem, saudável. Concupiscência dos olhos, a Potifera não devia ser feia. Soberba da vida, rapazinho, tu chegou como escravo, tu estás em posição de destaque. Quem você acha que te apresentou para meu marido? Quem você acha que não tirou os olhos de você? Sempre foi o mesmo teor. Se você olhar para Daniel, a mesma coisa. Teus antepassados ficaram lá na masmorra do esquecimento, naquele monturo que hoje é Jerusalém. Agora você está aqui na sede do mundo, na Babilônia, e eu te apresento as iguarias, concupiscência da carne, ok? Veja como as frutas são viçosas, veja como os manjares são atraentes, concupiscência dos olhos. Olha o harém que tem, o rei da Babilônia. Mas, sobretudo, posição de destaque que eu quero te colocar, soberba da vida. Mas Daniel em 8 diz que aqueles três moços, ou melhor dizendo, diz que Daniel, aí sim, propôs no seu coração de não contaminar com essas coisas. Ele sabe que Deus tem mais. Deus tem mais do que a carne, porque ele é espírito. Deus tem mais do que a concupiscência dos olhos, porque fé exatamente crer naquilo que não se vê. E aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu o coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. E Deus tem muito mais do que a soberba da vida, porque a soberba da vida foi experimentada por Salomão, e ele disse que é tudo vaidade, nuvens passageiras. E aqueles que confiam no Senhor não são como nuvens passageiras, mas são como os montes do Sião, perduradouros. Se o camarada não negar nada aos olhos, não negar nada ao ventre, se o camarada fizer como Salomão provou de tudo que é em cima, embaixo, em todos os lugares, daqui a 100 anos, que diferença isso fará na sua vida? Não fará diferença nenhuma. Daqui a 100 anos, o cara que experimenta toda espécie de supostos, de pseudas felicitações, daqui a 100 anos tudo se acaba. É soberba da vida. Mas aquele, glória a Deus, que nega hoje, bendito seja Deus, colherá toda a diferença daqui a um tempo muito em breve. Camarada que prova de tudo daqui a 100 anos, ele é pó. Daqui a 100 anos vai morrer, vai apodrecer, vai envelhecer e vai passar. Alguém diz, aproveite porque a vida passa. Eu digo a mesma coisa, mas saiba aproveitar. Aproveite na vida plantando naquilo que não passa.
1 Coríntios 15:19, quem espera em Deus apenas nessa vida é o mais desprezível, é o mais miserável dentre os homens. Deus tem para além, muito além. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amanhã, querendo o bom Deus, nós continuamos o nosso pão diário e trabalharemos um pouco melhor, ok? Mais especificamente, mais expositivamente, cada uma das tentações apresentadas por Satanás. E para a glória de Deus, para a nossa edificação, para nosso bem, para a glória do Senhor Jesus Cristo, ele resistiu, e porque ele venceu, nós também poderemos vencer, baseado, fundamentado, referendado, e tendo por referência nada menos que ele. Foi mais do que um vulto do passado, foi um divisor de águas. Bendito seja o Deus Pai, que em Cristo Jesus vence-nos e concede-nos a vitória. Deus te abençoe em nome do Senhor. Deixa o seu like, comunique com outras pessoas, acione a sua notificação e seja abençoado no nome de Jesus. Amém.